Que passou pelo Brasil, não passou? Promovendo. Passou, né? Teria que pesquisar. Meus vídeos mais sistematizados sobre os primeiros passos na CNV e hoje eu vou compartilhar sobre a história e eu adoro. Bem, então dando sequência aos vídeos mais sistematizados sobre a comunicação não violenta, no vídeo anterior eu falo sobre os meus primeiros passos na CNV e hoje eu vou compartilhar sobre a história e eu adoro história, dados, fatos e informações e isso foi algo que me conectou, identificar a origem da CNV, como que ela nasce, como ela foi estruturada através dessa experiência viva do Marshall. E aqui buscando as informações para que não ficasse nada de fora, eu percebi que não estava fluindo as informações. E algo que me apoia muito a me conectar na essência com esses dados é conversar. E eu pensei então fazer um convite para o Jader em formato de bate-papo, partilharmos juntos um pouquinho aí da origem da CNV. Será que ele topou? Ou então eu fiz o convite e generosamente o Jader topou para esse bate-papo sobre a história da CNV. E ele adora a história. Na verdade, eu aprendi a gostar te ouvindo e me interessei cada vez mais sobre a história das coisas, das pessoas e da CNV especificamente. E da CNV, como um curioso, estou em casa um dia, ela chega, se vou fazer um curso CNV, fiquei pensando, né, que é isso, tal de CNV. Mas aí, enfim, ela me conta, vocês já estão sabendo também o que é a CNV, mas vamos além, que é se interessar um pouco sobre a origem, quem sistematizou isso, como começa, como alguém e quem, né, se inspira e inicia então todo uma jornada e que vai beneficiar muitas pessoas. A Gislaine, por exemplo, né, que hoje se dedica e dedica assim, o seu tempo, né, contribuindo com isso e, enfim, né, todas as pessoas que chegam a essas informações. Então, me conta aí sobre o nome de uma pessoa que eu mais escuto aqui em casa, o tal de Marshall. Acho que vamos começar por aí. Então, Marshall Rosenberg é o psicólogo que, através da experiência viva, ele sistematizou e estruturou as bases da comunicação não violenta. Então, quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos, a família dele se mudou para Detroit. E naquela ocasião, a cidade estava em calamidade devido aos conflitos raciais. Uhum. E a casa deles se localizava bem no centro, então eles precisavam ficar alguns dias em casa. E aí, depois dessas coisas se acalmarem e começaram as aulas, ele percebeu... Veio a pergunta. Ele percebeu que um simples nome pode incentivar a violência, pode estimular a violência. Então, o professor, ao fazer a chamada, outros 2 colegas perguntaram assim para ele, você é um caique? E ele não respondeu, até porque ele não sabia... Um caique? Isso? Caique? O que significava. Mas ele foi descobrir, logo depois do final da aula. Esses 2 colegas já estavam esperando e foram extremamente agressivos, violentos, e ele descobriu que essa expressão é algo usado para depreciar os judeus. Uhum. E uma etiqueta. Uma etiqueta, um rótulo. E aí, a partir disso, então, ele começou a se questionar, até porque na família a experiência dele era muito positiva. Então eles tinham ali trocas de afeto, generosidade, carinho, sorrisos. Então ele começou a se questionar em que momento nós nos desligamos dessa natureza compassiva, generosa e temos ato de violência com o outro e com a gente mesmo. E os passos dele daí, dentro desse contexto, então ele se interessa, ele é chamado a atenção, né? E aí ele segue. E a grande inspiração, justamente para ele estudar psicologia, foi essa experiência viva na pele, digamos assim, de extrema compaixão e de violência também. E no curso de psicologia, o grande foco era estruturar, então, a violência como uma patologia e, então, ela poderia ser tratada como uma doença. Certo. Ele teve sucesso em algum momento e nos atendimentos clínicos ele foi percebendo que aquilo não atendia também a um sistêmico. Porque quando eu coloco
a violência como uma patologia e trato ela como uma doença, um distúrbio mental, eu desconsidero essas estruturas de dominação e de poder que normalmente nós somos submetidos na nossa educação. E aí o uso da autoridade, o poder sobre as pessoas é algo que nas nossas bases educacionais e na nossa sociedade, ela então estimula uma linguagem. E aí ele foi acompanhando que a linguagem, a comunicação, mais especificamente o falar e o ouvir, ela pode contribuir para a violência invisível, inclusive nas relações. E uma das grandes inspirações, quando ele também foi buscar acompanhar exemplos de pessoas compassivas, porque em algum momento, logo depois que ele terminou a psicologia, ele seguiu no doutorado e ele queria realmente entender o cerne do significado da vida. E aí ele foi estudar religião comparada. Tu sabia disso? Religião comparada, não, nem sabia que tinha isso. Religião comparada. E aí por mais de um ano, ele percebeu que diferentes religiões e líderes religiosos, eles buscavam na sua essência a compaixão, a doação livre e espontânea do coração. Isso dá sentido à nossa vida, isso é o grande significado, é o que pregam as grandes religiões. E aí que ele chegou a Gandhi, na qual a expressão, inclusive, não violência... Eu ia te perguntar sobre isso, que é curioso, né? Até porque eu vejo também ela escrita com hífen, e em alguns lugares sem o tal do hífen. É uma expressão atribuída a Gandhi, que os princípios da não violência é você expressar sua verdade no mundo com cuidado e generosidade, considerando também o que é importante para o outro, inclusive a grande luta sem nenhuma agressão do Gandhi foi, e eu falo, eu já me emociono, foi conseguir a independência da Índia com respeito e com amorosidade. Nesses momentos, sabe o que a gente faz? A gente respira, né? Então, eu vou convidar a Gislaine para respirar. Respira comigo. Mais uma. Aproveita e respira com a gente. Porque com todo o pensamento, né, no colo tem uma emoção. Então, dentro dessas nossas linguagens, são conduzidas aí pelas nossas emoções. Né? Bacana. Então, a expressão não violência, ela nasce desses princípios de Gandhi, na qual, no meu coração, a violência não faz morada. E o que é essa violência? Que não é a agressividade, como nós estamos acostumados, as grosserias e muitas vezes até a dor física. É esse cuidado de não estimular, não promover a culpa no outro, a vergonha. Medo. O medo. E não tão pouco as palavras, elas geram essa dor, geram essa mágoa. E que, de certa forma, é uma violência. Então, inspirado nos princípios de Gandhi, que aí ele começa a sistematizar isso, então. Ele começa nesses estudos e nesse olhar, através da religião comparada, nasce aí as grandes bases da comunicação não violenta, na qual ele foi convidado por diversas autoridades e líderes também. Ele apoiou na questão da integração dos negros logo após a segregação ter terminado nos Estados Unidos. Então, ele mediou muitos conflitos em guerras na Síria, no Sri Lanka, enfim. E aí, num desses movimentos, ele foi convidado para dar uma palestra numa escola para falar sobre educação de paz, cultura de paz. E as plataformas escolares, assim como as empresariais, ele identificou que são espaços onde se promove essa violência invisível nas relações devido ao poder com o aluno, o aluno, e gerando essa obediência. E aí ele trazendo essa possibilidade nas conversas com pais, alunos e professores, o diretor se mostrou bastante aflito. Porque o diretor entendeu, olha, aqui os nossos alunos, eles são muito bem orientados a respeitar, não, a obedecer às autoridades. É isso que eles precisam entender. Obedeçam às autoridades acima de tudo. E aí,
Isso já gerou uma certa angústia no Márcio, pela trajetória também como judeu. Ele percebe que quando tu te conecta com essa obediência cega... É uma obediência cega. Sem questionamento, né? Sem reflexão. E o Gandhi traz que o contrário da não violência não é a violência, é a submissão. Então, quão perigosos nós podemos ser quando eu não reflito e não me responsabilizo sobre o que eu estou sentindo e fazendo, falando, me e expressando. Delego isso por estar submetido a uma autoridade. E por essa trajetória dos judeus, inúmeras pessoas foram encaminhadas para a morte. Inclusive o oficial Ike, que nos anos de 60 foi julgado, ele nas entrevistas, né, repetia aparecia... inumeramente, mas eu estava apenas obedecendo às autoridades. Então, quão perigosos nós podemos ser e gerar por não nos conectarmos com essa reflexão e essa autorresponsabilidade de cuidar do que é importante. Claro que as regras, talvez fosse isso que o diretor queria compartilhar. Sim. A importância das regras, do respeito, do cuidado, inclusive para a nossa segurança, para a nossa organização. E aí a comunicação não violenta, então, ela traz esse espaço. Tá, e a partir daí, então, o que ele termina a psicologia, visita essas bases, né, tem acesso a essas bases também do Gandhi, né, essas inspirações todas. E do Carl Roger, que é uma das inspirações mais voltadas para a empatia. Quando é que ele vem morar no Brasil? Que ele vem morar pro Brasil daí? Não. Ele nunca veio morar no Brasil. Não veio morar no Brasil. Viu? Achei eu que ele tivesse vindo morar no Brasil. E ele fica morando aonde? Ele mora nos Estados Unidos. Ele se forma nos Estados Unidos, é um psicólogo americano. E aí, na verdade, ele começa como um peregrino pelo mundo, disseminando... Foi aí que eu entendi, então, que ele passou pelo Brasil, não passou? Promovendo... Passou, né? Teria que pesquisar. Não sei se o Márcio veio ao Brasil. Vamos ver. Peguei. E inclusive, a partir desse legado de contribuir nos países em conflito e com problemas de segregação, é que a educação e a cultura de paz, e inclusive esse livro aqui que o Jader está... Ia te perguntar de um tal de livro que eu vejo para cá e para lá, que todo mundo tem. Um dos inúmeros outros livros do Marshall, mas esse aqui, inclusive há 3 anos, ele é um dos mais vendidos e recomendados para lideranças, pais, empresários, para que nós possamos reformular. Deixa eu colocar aqui mais perto para o pessoal ver. Tá aí para anotar. Tudo bem. E ele acompanhando, percebendo que a violência ela nasce dessa estrutura de poder e esse sistema de dominação, ele então observa que a linguagem ela é crucial para nutrir a violência ou nos aproximar da compaixão. Mais especificamente o falar e o ouvir. Então no próximo vídeo eu vou compartilhar a metáfora do chacal e da girafa que nos ajuda a identificar, reconhecer em que momentos eu posso estar, inclusive, estimulando a violência sem perceber e checar as minhas intenções nas conversas. Sim, porque nós somos muito treinados, né, em formas de se comunicar, que a gente vai aprendendo dentro de uma cultura e desde cedo, desde pequeno, né? E a gente vai promovendo isso, vai estendendo isso, né, para os filhos e segue as gerações, enfim. Né? Exatamente. Então, as bases da CNV, ela nasce desse olhar para cuidarmos de uma forma mais generosa e cuidadosa das nossas necessidades e valores compartilhadas. Então, as necessidades humanas universais são a grande luz né, dessa linguagem CNV. Então, outros 2 convidados que têm nos ajudado bastante a reconhecer o quanto a nossa comunicação às vezes pode estimular a violência é esse carinha aí, que é o chacal. Olha só! E a girafa. Então, no próximo vídeo, vamos trazer especificamente como o olhar chacal e girafa pode nos apoiar a reformularmos a nossa linguagem.